tempo no Coelho e trazer agora detalhes sobre Cruzeiro e Atlético. A gente começa falando sobre o Cruzeiro porque se encerrou no início da semana a janela de transferências no Brasil, né? E a gente fez um balanço de Atlético e Cruzeiro, começando pelo Cruzeiro. Coloca na tela aí, Miltinho, para análise do nosso grande Hugo Eduardo, mostrando quem chegou, Gão, com valores inclusive. A gente começa então com as contratações do Cruzeiro. Aí você pode falar sobre o assunto, a gente tem nomes e a fotinha de cada um. Vamos lá, a gente tem o Cássio que chegou aí de graça, né? Quer dizer, de graça você tem que pagar o salário, mas não teve custos para a chegada do atleta. Mas tem quando luvas. o cara vem com contrato assim, tem luva. E um jogador aumenta o salário mensal, né? Embute tudo ali. Exato. Mas dilui, né? E paga como salário. Mas quando você observa, por exemplo, o naipe das contratações, a gente observa, por exemplo, o Jonathan Jesus ainda não estreou, já deveria ter estreado pelo valor que foi adquirido, que é 8,25 milhões de reais. E o Peralta também, estou bem curioso para ver esse jogador atuar, porque ele foi também, inclusive, o dobro do valor que foi o Jonathan Jesus. Aí, os outros que vieram da Europa, salvo engano, o Lautaro Dias, tem a condicionante, por exemplo, de ter uns acréscimos aí, né, Lauro? Você adquire o jogador por um certo valor, mas tem metas a serem cumpridas, dos quais o Cruzeiro acaba também assumindo o compromisso quando essas metas elas são realizadas. O Caio Jorge, por exemplo, tô igual o Toledo, embolando nas palavras aí, o Caio Jorge pode chegar a mais de 40 milhões de reais, dependendo das condicionantes aí, é o que o Gão falou, né? Quem veio da Europa, no caso do Matheus Henrique e também do Wallace, ambos têm essas condicionantes. E a gente vai mostrar a próxima tela do Cruzeiro agora, Gão, que a gente considera como contratação, porque foram aquisições feitas já na gestão do Pedro Lourenço, né, de jogadores que estavam no Cruzeiro, mas que foram comprados de forma definitiva, casos do João Marcelo e também do Matheus Pereira. A gente não pode falar que deu errado, não pode falar. Uma campanha onde o Cruzeiro está em 5º lugar e pela campanha que a gente fez no ano passado, a gente pode discutir, por exemplo, metodologia, pode discutir, por exemplo, o que dentro de campo às vezes não corresponde ao nosso cenário desportivo. Mas é necessário que a gente entenda o seguinte, numa perspectiva de longo prazo, e aí tira-se também a base, por exemplo, daquilo que eu já fiz de crítica e acho pertinente as críticas da torcida, olhando a um longo prazo, é um trabalho que tem tudo para dar certo. A gente espera, por exemplo, essa janela do final do ano agora, onde certamente haverá mais aportes financeiros e chegarão novas contratações também. E acho que você está em 5º lugar numa campanha de Campeonato Brasileiro e numa quartas de final de uma Sul-Americana, com o investimento que foi feito, eu acho plausível. Eu entendo que talvez a longo prazo a gente tenha um retorno muito maior, inclusive tendo possibilidade de títulos. Ainda estamos vivos. Estamos vivos no Brasileiro e estamos vivos também na Sul-Americana. Mas pensa de repente nesses investimentos, nessa capacidade em 2025, em 2026, em 2027. Pode ser que melhore muito essa condição do Cruzeiro ainda. Desportivamente, há críticas a serem feitas e acho que a torcida está correta. Mas vamos olhar no longo prazo. No longo prazo, isso pode melhorar muito ainda. Então aqui o gasto total do Cruzeiro até o momento, deixando claro, podendo aumentar justamente por conta dessas condicionantes, né? 173,5 milhões de reais. A gente já muda de tela agora para mostrar os investimentos feitos pelo Atlético nessa janela de transferência, né? E a gente mostra então o Júnior Alonso, Lianco, Fausto Vera, Bernard e Daverson, Fael. Laura, a situação do Galo e do Cruzeiro eram diferentes porque o Cruzeiro tinha uma base bem abaixo do time do Atlético. O Atlético precisava de peças pontuais. Existem as contratações de segurança em que há uma grande aceitação da torcida com a chegada do Júnior Alonso e do Bernard. O Alonso vem sendo titular, pouco questionado, mas o Bernard ainda está abaixo do que se esperava. E é uma posição chave, porque você tem ali naquele período inicial do Milito o time voando com o Zarate, o Scarpa, Paulinho e Roque. O Zarate tem que passar por esse processo cirúrgico, o Bernard pode encaixar ali e ficar muito bem, mas ele também vem abaixo. No momento que a gente não pode contar com o Zarate, o Bernard também vem muito abaixo. Então esse é o ponto-chave. O Daverson ainda também não correspondeu. O Bernard eu uso sempre como exemplo, como referência, o Scarpa no Mineiro, que de repente a chave virou, ele engrenou, então pode passar por esse período de adaptação que o Gão cita para o Wallace também. E o Lianco, em que no esquema do Milito você improvisa um volante ali na zaga, que é o Batalha. Então o Lianco ainda não teve o espaço que se esperava. E o Fausto Vera, eu achei que o Milito ia chegar e falar assim, Galo, deixa eu indicar uns bons nomes baratos aqui no futebol sul-americano. E indicar jogadores com potencial enorme. Até o momento, a gente não viu isso no Fausto Vera. Aí eu vou fazer o que eu aprendi com o Toledo. Pode ser que o futuro
mude essa avaliação. Mas até o momento não apresentou nada de diferente Fausto Vera. Ó, ao